Bom, meu povo e minha pova, hoje a gente vai fazer um prato também super simples, super rápido, mas igualmente delicioso, uma iguaria da culinária brasileira, chamado escondidinho, tá? Aqui a gente vai fazer uma versão clássica com carne seca e o purê de mandioquinha. Ao invés da mandioca, a gente vai usar então a mandioquinha para dar um toque um pouquinho diferente, né? Umas notas mais adocicadas, tá? Combina, fica super bom. Vamos começar? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou refogar a carne seca. Essa carne seca que eu tenho aqui, ela já foi dessalgada e cozida, tá? Quando a gente compra carne seca salgada, a gente tem que deixar ela dessalgar por pelo menos 12 a 24 horas, sempre trocando a água, né? Para que o sal, né, consiga sair todo. E depois a gente cozinha, normalmente, né, o melhor jeito é cozinhar em panela de pressão, por volta aí de 30 a 40 minutos, para uma quantidade aí de 400, 500 gramas, é o suficiente. Depois a gente desfiou essa carne, ela está aqui então já pronta para uso, tá? Eu vou fazer aqui, então eu só vou finalizar ela refogando então com um pouquinho, né, de azeite. Eu posso usar inclusive nessa receita manteiga de garrafa, que funciona super bem também no lugar do azeite, tá? Também é algo que conversa aí com essa receita, tá? Vou entrar com alho, tá? Eu vou só esperar. Sempre a gente, quando vai refogar, espera a panela ficar quente, tá? Eu nunca jogo os elementos que eu vou cozinhar na panela fria, porque demora muito mais tempo. Então, espera ela dar uma aquecidinha e aí eu entro então com os elementos que eu quero refogar. Aqui no caso, então, um alinho. É legal quando a gente faz isso, o ideal é que a gente escute esse barulhinho, ó. Esse chiadinho aqui. Isso significa que a gente está na temperatura correta, tá? Chiou, tá valendo, tá? O alho, a gente não deixa ele passar muito, tá? Subiu o aroma daquele refogado da avó, a gente tem que cortar um pouco a cocção. Então eu vou entrar então com a cebola, que tem um pouquinho mais de água, e vai cortar um pouco, baixar um pouco essa temperatura e vai evitar com que o alho queime, tá? E aí eu vou refogar então o alho e a cebola juntos, para a gente fazer o que a gente chama da base, né, dos nossos pratos, do nosso refogado, tá? Aqui também eu não quero que a cebola cozinhe demais, eu só vou dar uma suada na cebola, para ela dar uma leve murchada, mas eu ainda quero que ela fique, né, com aquele aspecto um pouco crocante, né? Então eu não vou cozinhar ela demais, tá? Feito isso, eu entro então com a carne seca já desfiada, tá? E cozida, tá? Então aqui esse processo é super rápido, tá? Como ela já está cozida, eu vou simplesmente juntar esses sabores que eu estou colocando aqui, tá? Da carne seca junto com alho, a cebola, né, e os demais temperos que eu vou utilizar por aqui. Aqui, no caso, eu posso trabalhar também com temperos diferentes. Eu posso entrar com um pouco de cominho, se você quiser, pimenta do reino, um pouquinho de sal. Quem gosta de pimenta vermelha pode usar uma dedo de moça picadinha aqui, também fica super bom, né? Eles conversam aí super bem, tá? Então eu vou deixar ele acabar de refogar aqui um pouquinho, né? Vou colocar um pouquinho de sal, no estilo Salt Bae, que afinal de contas todo cozinheiro tem que ter estilo, né? Seja ele qual for, pro bem e pro mal. E um pouquinho de pimenta. Aqui eu tô com grãos de pimenta, né? Que eu vou amassar na ponta da faca aqui. E a gente chama isso aqui de pimenta mignonette, tá? Eu vou dar uma leve quebrada nesses grãos aqui com a faca mesmo, tá? Eu não quero ela totalmente moída, justamente porque ela parece um pouco mais. Então eu quero que ela fique mais presente aí no prato, tá? Então, por isso que eu estou usando essa pimenta que a gente chama de pimenta mignonette, tá? Vai aqui pro nosso prato. Então, só mexer aqui, tá? E
está pronto. Eu vou só diminuir o fogo aqui, só para manter ele aquecido, porque ele já está pronto para uso. Como todo cozinheiro que se preza, a gente experimenta sempre a comida para checar o tempero, se está bom de sal, bom de pimenta, está perfeito. Eu vou deixar ele aqui só esperando um pouquinho e vou começar o meu purê. Aqui o que eu tenho? Eu tenho mandioquinha que foi cozida em água com sal e depois amassada, tá? Então, você pode, se você quiser um purê um pouquinho mais liso, você pode passar ele na peneira. Se você quiser ele um pouquinho mais rústico, como está aqui, simplesmente amassa com o garfo, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu só amassei com o garfo, eu gosto dele ficar, às vezes tem um pedacinho aqui, outro ali, não pega nada, tá? Eu vou finalizar então esse purê. Fogo mais baixinho. Eu vou entrar então com um pouquinho de manteiga. Vou entrar também com um pouquinho de creme de leite, tá? Às vezes a gente usa leite para finalizar o purê. Aqui eu estou usando creme de leite, tá? Ele tem um pouco mais de gordura, obviamente, mas o sabor também fica mais rico, né? A textura dele fica mais cremosa, tá? Aqui eu não quero um purê muito liso, né? Muito lisinho e muito macio, porque ele tem que ter uma certa consistência para ficar na montagem do prato ali. Então eu não vou alongar ele demais, não vou colocar muito creme de leite, eu vou só realmente dar o suficiente para ele ganhar um pouquinho de cremosidade, tá? E aí eu só vou realmente misturar esse creme de leite e a manteiga com a mandioquinha e o purê está finalizado. Super, super simples. Aqui o tempero ideal obviamente, sal e pimenta. Como eu já pus pimenta aqui, eu não vou colocar pimenta. Um pouquinho de sal, né? Sempre sal, eu falo que sal é a mão do cozinheiro, né? Não tem medida. Então, é a mão do cozinheiro que manda. E uma coisa que combina super bem com mandioquinha, batata, noz moscada, tá? Sempre quando a gente tem uma preparação que vai leite e batata ou mandioquinha, noz moscada funciona super bem. Então eu vou ralar a noz moscada aqui, diretamente na panela. É legal comprar a noz moscada, né, em semente e depois ralar, em vez de comprar ela ralada, porque ralada na hora ela não perde aroma, não perde sabor, tá? Acabei, tá? Já apaguei o fogo, que eu não preciso mais de calor, tá? E finalizado então o meu purê de mandioquinha. Vamos lá dar aquela experimentada. Perfeito. Carne pronta, purê pronto, a gente vai para a montagem. Eu só vou finalizar aqui essa carne com um pouquinho de coentro, que eu acho que combina super bem. Então eu vou picar um pouquinho de coentro e finalizar essa carne antes de fazer a montagem final. Então eu tenho aqui um pouquinho de coentro lavado. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha tábua de corte e vou picar um pouco o coentro. Ervas como coentro, salsinha, manjericão, a gente nunca põe lá no começo do cozimento. Por quê? Porque elas não gostam de calor, elas são mais delicadas. Então a gente sempre coloca elas ao final do preparo. E também não precisa ficar picando demais, né? Ficar picando e repicando essas ervas, porque elas acabam perdendo um pouco do aroma e podem amargar um pouco. Então o legal é que a gente sempre finalize os pratos com essas ervas que são um pouquinho mais delicadas, tá? Tá pronto aqui, então eu vou agora para montagem do prato. Bom, agora eu vou finalizar então o prato. Tenho a carne seca pronta, temperada, o purê pronto, finalizado. Agora é simplesmente montar. Vou montar ele numa travessa que eu posso, por exemplo, levar depois ao forno para simplesmente dar uma gratinada na superfície do bicho, tá? Eu gosto de passar um pouquinho de manteiga no fundo da travessa, que além de dar um saborzinho maravilha, ele também evita com que
eventualmente você tenha alguma coisa aderida no fundo da travessa, tá? Então um pouquinho de manteiga no fundo, vou entrar com a carne seca, distribuí-la aqui uniformemente pelo fundo da travessa. Maravilha. Então, eu dou uma boa distribuída na carne seca aqui para ela ficar bem chique. Ainda não inventaram o vídeo com cheiro, né? Mas tá bom esse cheiro que vocês nem imaginam. E agora, vou esconder, por isso que chama escondidinho, né? Fica escondido. Vou esconder a nossa carne seca, maravilhosa, de preferência sem jogar para fora da travessa, com o purê. De mandioquinha. Legal. Aí vou só dar um acabamento aqui para ela ficar bonitinha. E como eu falei, você pode, se você quiser, levar essa travessa ao forno, tá? Para gratinar, fica legal. Você pode jogar um pouquinho de queijo coalho aqui em cima, ou mesmo um parmesão, e dar uma gratinada. Você pode comer assim mesmo. Você pode também levar ao forno só para gratinar sem o queijo, se você não curtir o queijo, tá? Funciona tudo sempre do mesmo jeito. Só para dar uma limpadinha aqui nas bordas, para dar um acabamento bonito no prato. E se eu quiser também, eu posso fazer uma brincadeira aqui com o garfo. Eu vou fazendo uns riscos aqui assim, só para dar um H aqui, ó, fazer um acabamento bacana. Ok? É isso. Esse então é o nosso escondidinho de carne seca com mandioquinha. Espero que vocês gostem da receita.